Da última vez, falamos sobre como Sun Yu leu as palavras de Deus Todo-Poderoso e sentiu poder e autoridade nelas, achando que provavelmente eram a voz de Deus, e decidiu investigar na Igreja de Deus Todo-Poderoso. Agora, lerei mais sobre sua experiência, como a confusão dela foi resolvida e como que ela acolheu o Senhor. No dia seguinte, fui para a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Um irmão estava no meio de um sermão e falava exatamente sobre o que eu estava me perguntando sobre como se livrar do pecado. Ele lia as palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: na era da graça, os demônios eram expulsos do homem com a imposição das mãos e pela oração. Mas os caracteres corruptos dentro do homem ainda permaneciam. O homem foi curado de sua doença e teve seus pecados perdoados, mas quanto a como exatamente o homem seria purificado dos caracteres satânicos corruptos dentro dele, essa obra ainda estava por ser feita. O homem foi apenas salvo e teve seus pecados perdoados por sua fé, mas a natureza pecaminosa do homem não foi extirpada e ainda permaneceu dentro dele. Os pecados do homem foram perdoados por meio da agência do Deus encarnado, mas isso não significou que o homem não tivesse mais pecado dentro de si. Os pecados do homem podiam ser perdoados através da oferta pelo pecado, mas quanto a como exatamente se pode fazer o homem não pecar mais, e como sua natureza pecaminosa pode ser extirpada completamente e transformada, ele não tem como resolver esse problema. Os pecados do homem foram perdoados, e isso foi por causa da obra da crucificação de Deus. Mas o homem continuou a viver no seu caráter satânico corrupto antigo. Sendo assim, o homem deve ser completamente salvo de seu caráter satânico corrupto para que a natureza pecaminosa do homem seja completamente extirpada para nunca mais se desenvolver, permitindo, assim, que o caráter do homem seja transformado. Isso requer que o homem entenda a senda do crescimento na vida, entenda o caminho da vida e entenda o caminho para mudar seu caráter. Além disso, requer que o homem haja de acordo com essa senda, para que o caráter do homem possa ser mudado paulatinamente e que ele possa viver sob o brilho da luz, para que tudo o que ele faça esteja de acordo com a vontade de Deus, para que ele possa eliminar o seu caráter satânico corrupto e para que possa libertar-se da influência das trevas de Satanás, emergindo assim completamente do pecado. Só então o homem receberá a salvação completa. Ele comunicou que as palavras de Deus Todo-Poderoso nos mostram que na era da graça, Deus só fez a obra de redenção. O Senhor Jesus pregou o evangelho do reino e disse às pessoas para se confessar e se arrepender. Curou os enfermos, expulsou os demônios e perdoou pecados. Ele também concedeu graça ilimitada à humanidade. E no fim, foi crucificado como uma oferta pelo pecado para toda a humanidade. Desde então, para termos nossos pecados perdoados e desfrutarmos da graça e das bênçãos de Deus, o que precisamos fazer é orar e confessar. Essa foi a obra do Senhor Jesus na era da graça. Quando o Senhor Jesus completou a obra de redenção, isso significou que a obra de salvação de Deus estava terminada? É claro que não. A obra de redenção só perdoou nossos pecados, mas a raiz da pecaminosidade e nossa natureza pecadora não foram resolvidas. Ainda não conseguimos deixar de pecar o tempo todo. Somos arrogantes, exibimos-nos, mentimos e enganamos. Às vezes, sentimos coisas como inveja e ódio. Vivemos num estado de pecar durante o dia e de confessar à noite, do qual não escapamos.
Hebreus 12, versículo 14 diz: Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus é santo e justo. Como nós, imundos e corruptos, somos dignos de entrar no reino dos céus? Deus Todo-Poderoso veio, nos últimos dias, expressando verdades e fazendo a obra de julgamento, para resolver nossa natureza pecaminosa, a fim de permitir que nos livremos dos laços e das restrições do pecado, sejamos purificados e levar-nos ao reino de Deus. Isso cumpre as profecias do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando ele vier, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Eu vim não para julgar o mundo, mas para o salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso professou milhões de palavras, expressando todas as verdades necessárias para purificar e salvar plenamente a humanidade. Julga e expõe todos os nossos caracteres corruptos contrários a Deus e nossa natureza satânica, revelando a raiz da nossa pecaminosidade e resistência a Deus. Ele também aponta a senda para nos livrar do pecado e ganhar a salvação de Deus. Só veremos nossa corrupção se aceitarmos o julgamento e castigo de suas palavras. Aí odiamos-nos e arrependemos-nos diante de Deus. E somos libertos da corrupção e purificados. Essa obra de julgamento nos últimos dias é a única senda para nos purificar, salvar e entrar no reino dos céus. A comunhão desse irmão foi tão esclarecedora, foi como se um peso enorme fosse retirado dos meus ombros. Acontece que o Senhor Jesus fez a obra de redenção e os pecados do homem foram perdoados pela oferta do pecado. Mas a natureza pecaminosa permanecia dentro dele. Aceitar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias é o único modo de se livrar do pecado, ser purificado e ser digno de entrar no reino de Deus. Só Deus poderia revelar os mistérios de sua obra de gerenciamento, e só Ele pode purificar e salvar a humanidade plenamente. Tive certeza de que essa era a obra de Deus. Fiquei entusiasmada. No dia seguinte, uma irmã da Igreja de Deus Todo-Poderoso leu uma passagem das palavras de Deus para mim. Deus Todo-Poderoso diz: Cristo dos últimos dias usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a substância do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades: o dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus, e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à substância do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não torna clara a natureza do homem simplesmente com algumas palavras. Ele também expõe, trata e poda a longo prazo. Todos esses métodos diferentes de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo podem ser chamados de julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo
é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido em relação a Deus, e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua essência corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a essência dessa obra é, de fato, a obra de revelar a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Após ler isso, ela compartilhou comunhão e testemunho que me esclareceram. Nos últimos dias, Deus expressa verdades e faz a obra de julgamento para resolver a natureza pecaminosa do homem. Se não aceitarmos o julgamento de Deus, mas passarmos toda a nossa vida na religião, não escaparemos do pecado, nem seremos purificados. Graças à misericórdia e graça de Deus, finalmente encontrei a senda para me purificar do pecado. Eu estava tão animada que não consegui segurar as lágrimas. Lembrei-me das inúmeras igrejas que visitei, procurando a senda para livrar-me do pecado e entrar no reino dos céus. Mas eu sempre entrava esperançosa e saía decepcionada. Foi a graça de Deus que me permitiu ouvir sua voz e ver sua aparição. Fui muito abençoada. Senti-me como uma criança que volta para a mãe após vagar por anos. Senti uma paz e alegria que não consigo descrever. No entanto, eu ainda tinha alguma confusão que não tinha sido resolvida. Eu perguntei a essa irmã: o povo chinês não tem cultura e é contra Deus. Por que Deus apareceria e operaria lá nos últimos dias? Ela leu uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: a obra de Jeová foi a criação do mundo, foi o início. Este estágio da obra é o fim e a conclusão da obra. No início, a obra de Deus foi realizada entre os escolhidos de Israel, e ela foi o alvorecer de uma nova época no mais santo de todos os lugares. O último estágio da obra é realizado no mais impuro de todos os países, para julgar o mundo e levar ao fim da era. No primeiro estágio, a obra de Deus foi feita no mais brilhante de todos os lugares, enquanto o último estágio é realizado no mais tenebroso de todos os lugares. E essas trevas serão expulsas. A luz surgirá e todo o povo conquistado. Quando as pessoas deste lugar mais impuro e mais tenebroso de todos tiverem sido conquistadas e toda a população tiver reconhecido que existe um Deus, que é o verdadeiro Deus, quando cada pessoa tiver sido totalmente convencida, esse fato será utilizado para realizar a obra de conquista em todo o universo. Este estágio da obra é simbólico. Uma vez concluída a obra desta era, a obra de 6.000 anos de gerenciamento chegará a um fim completo. Uma vez que aqueles que estão no mais tenebroso de todos os lugares tiverem sido conquistados, é evidente que também será assim em todos os outros lugares. Como tal, apenas a obra de conquista na China
carrega um simbolismo significativo. A China incorpora todas as forças das trevas, e o povo da China representa todos aqueles que são da carne, de Satanás e de carne e sangue. O povo chinês foi o mais corrompido pelo grande dragão vermelho, que tem a mais forte oposição a Deus, cuja humanidade é mais baixa e impura, e por isso ele é o arquétipo de toda a humanidade corrupta. Isso não quer dizer que os outros países não tenham problema nenhum. As noções do homem são todas iguais. E embora as pessoas desses países possam ser de bom calibre, se não conhecem a Deus, então devem se opor a Ele. É nas pessoas da China que a corrupção, a impureza, a injustiça, a oposição e a rebeldia se manifestam mais completamente e se revelam em todas as suas variadas formas. Por um lado, elas são de baixo calibre, e por outro, sua vida e mentalidade são atrasadas, e seus hábitos, ambiente social, família de nascimento, todos são baixos e os mais atrasados. Seu status também é baixo. A obra é simbólica neste lugar, e após esta obra de teste ter sido realizada em sua totalidade, a obra subsequente de Deus será muito mais fácil. Se este estágio da obra puder ser concluído, então a obra subsequente nem é preciso dizer. Uma vez que esta etapa da obra tiver sido realizada, um grande êxito terá sido plenamente alcançado, e a obra de conquista por todo o universo terá chegado totalmente ao fim. De fato, assim que a obra entre vocês tiver sido bem-sucedida, isso será equivalente a um sucesso em todo o universo. Essa é a importância do porquê faço vocês servirem de modelos e exemplos. Então comunicou que as palavras de Deus são muito claras. É muito significativo que Deus apareça e opere na China nos últimos dias. Agora, a obra de Deus é a obra de julgamento e purificação. Ele expressa verdades para expor a natureza satânica e antideus do homem e nossos vários caracteres corruptos. Ele nos mostra seu caráter justo, majestoso e irado que não tolera ofensa. Por isso, ele teve que escolher os mais corrompidos e mais contrários a Deus para usá-los como exemplo. Operar entre essas pessoas é o único jeito de revelar cada tipo de corrupção na humanidade e mostrar melhor a sua santidade e justiça. Assim, ele pode alcançar os melhores resultados em sua obra de julgamento. E também a China é a toca do grande dragão vermelho. Ele é a corporificação de Satanás. Esse é o povo mais corrompido. É por isso que a China é o eixo do mal do mundo. E os chineses são os mais corrompidos. Eles negam e resistem a Deus e têm a pior humanidade. São exemplo perfeito da humanidade corrupta. Deus operar e expressar verdades na China, expor a corrupção e a rebeldia do povo chinês, pode conquistar melhor a humanidade. Pode mostrar com maior eficiência a essência e a verdade de quão profundamente Satanás corrompeu o homem. Além disso, ao operar no país mais imundo, mais corrupto e mais antideus, ao conquistar, purificar e transformar o povo mais inculto e mais corrupto da China, será mais fácil salvar as pessoas de outros países. O fato de Deus operar desse jeito permite que a humanidade veja o seu grande poder e seja convencida. Isso revela o seu poder e a autoridade e sua sabedoria e onipotência. Depois disso, ela leu mais das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: os chineses nunca creram em Deus. Eles nunca serviram a Jeová e nunca serviram a Jesus. Eles simplesmente se curvam, queimam incenso,
queimam papel de joss e adoram Buda. Eles simplesmente adoram ídolos. Todos são rebeldes ao extremo. Por isso, quanto mais baixa for a posição das pessoas, mais ela mostra que o que Deus ganha de vocês é glória ainda maior. De acordo com as noções humanas, eu teria de nascer em um belo país para mostrar que sou de status elevado, para mostrar que sou de grande valor, para mostrar a minha honra, santidade e grandeza. Se eu tivesse nascido em um lugar que me reconhecesse, em uma família de elite, e se eu fosse de posição e status altos, então seria tratado muito bem. Isso não beneficiaria a minha obra. E tão grande salvação ainda poderia ser revelada, então? Todos os que me veem obedeceriam a mim, e não estariam poluídos com imundície. Eu deveria ter nascido nesse tipo de lugar. É nisso que vocês acreditam. Mas pense nisto. Deus veio à Terra por prazer ou para operar? Se operasse nesse tipo de lugar tranquilo e confortável, eu poderia ganhar a minha glória completa? Eu seria capaz de conquistar toda a minha criação? Quando Deus veio à Terra, ele não era do mundo e não se tornou carne para desfrutar do mundo. O lugar onde o operar revelaria seu caráter e que seria mais significativo é o lugar onde ele nasceu. Seja uma terra santa ou uma terra imunda, não importa onde ele opere, ele é santo. Tudo no mundo foi criado por ele, embora tudo tenha sido corrompido por Satanás. Entretanto, todas as coisas ainda pertencem a ele. Todas elas estão em suas mãos. Ele vem para uma terra imunda e opera ali a fim de revelar a sua santidade. Ele só faz isso por causa da sua obra, o que significa que ele suporta uma grande humilhação para fazer tal obra a fim de salvar as pessoas dessa terra imunda. Isso é feito para dar testemunho, por causa de toda a humanidade. O que tal obra mostra às pessoas é a justiça de Deus, e é ainda mais capaz de mostrar a supremacia de Deus. Sua grandeza e retidão são manifestadas na salvação de um grupo de pessoas humildes, a quem os outros desdenham. Nascer em uma terra imunda não prova, de modo algum, que ele é humilde. Simplesmente permite que toda a criação veja a sua grandeza e o seu amor verdadeiro pela humanidade. Quanto mais ele faz assim, mais isso revela o seu amor puro, seu amor sem defeito pelo homem. Deus é santo e justo. Embora ele tenha nascido em uma terra imunda, e embora viva com pessoas que são cheias de imundície, assim como Jesus viveu com pecadores na era da graça, cada parte de sua obra não é feita pelo bem da sobrevivência de toda a humanidade? Não é tudo para que a humanidade possa ganhar uma grande salvação? Há 2000 anos, ele viveu com pecadores durante alguns anos. Isso se deu pelo bem da redenção. Hoje, ele está vivendo com um grupo de pessoas imundas e humildes. Isso é para o bem da salvação. Toda a sua obra não é pelo bem de vocês, humanos? Se não é para salvar a humanidade, por que ele teria vivido e sofrido com pecadores por tantos anos depois de nascer em uma manjedoura? E se não é para salvar a humanidade, por que ele retornaria para a carne uma segunda vez? Nasceria nesta terra onde os demônios congregam, viveria com essas pessoas que têm sido profundamente corrompidas por Satanás? Deus não é fiel? Que parte de sua obra não tem sido feita pela humanidade? Que parte não tem sido para o destino de vocês? Deus é santo. Isso é imutável. Ele não é poluído pela imundície, embora tenha vindo para uma terra imunda. Tudo isso só pode significar que o amor de Deus pela humanidade é extremamente desinteressado.
e o sofrimento e a humilhação que ele suporta são extremamente grandes. Depois, comunicou que as palavras de Deus nos dizem que Deus tornar-se carne nos últimos dias, aparecer e operar na China tem um significado enorme. Os chineses são os que mais resistem e odeiam a Deus. São os que mais carecem de calibre e humanidade. Mas Deus encarnou lá, foi à China para operar, expressando a verdade com tolerância e paciência incríveis. Deus suportou tremenda humilhação para salvá-los, as pessoas mais imundas e corruptas. Isso revela ainda mais como Deus é humilde e oculto, e nos mostra sua santidade e justiça, seu amor altruísta e genuíno pela humanidade. Além disso, vemos que Deus é o Senhor da criação. Ele tem a autoridade para fazer a sua obra em qualquer país, entre qualquer povo. Mas não importa em que país ele apareça e opere. Sua obra é para toda a humanidade. É para salvar toda a raça humana. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso apareceu e operou na China expressando verdades. Ele já formou um grupo de vencedores. E agora, seu evangelho está se espalhando pelo planeta. A obra e as palavras de Deus Todo-Poderoso são iguais a uma grande luz que resplandece desde o Oriente até o Ocidente. Mais e mais pessoas estão ouvindo a voz de Deus, voltando-se para Deus Todo-Poderoso, aceitando sua purificação e salvação. Se seguirmos nossas noções e imaginações, pensando já que os 2 estágios anteriores da obra de Deus foram em Israel, ele é o Deus dos israelitas e não apareceria e operaria na China. Isso não seria delimitá-lo? Deus disse: "Grande entre as nações será o meu nome." Como então isso seria cumprido? Nos últimos dias, Deus se tornar carne e operar na China, onde domina o ateísmo, destrói completamente as noções humanas. Isso nos mostra que Deus não é só dos israelitas, mas é também o Deus dos gentios. Ele é o Deus de toda a humanidade. Não só de um único país ou povo. O fato de Deus encarnar na China, aparecer lá e operar é incrivelmente significativo. Fiquei muito envergonhada após ouvir a comunhão dela. Não entendia a obra de Deus. Só acompanhava os pastores em sua delimitação de Deus, achando que ele não poderia operar na China. Como eu era arrogante e ignorante. Só de pensar nisso, sinto medo. Graças à graça de Deus, eu tive a boa sorte de ouvir sua voz e aceitar a sua obra dos últimos dias. Caso contrário, eu ainda estaria delimitando Deus com base em minhas noções, condenando sua aparição e obra. E eu não teria nenhuma esperança de ganhar a sua salvação. Sou muito grata pela salvação de Deus. Experimentei pessoalmente o que o Senhor Jesus disse: "E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á." Essas palavras são tão reais e Deus é fiel. Contanto que busquemos, Deus nos guiará e esclarecerá. Graças a Deus Todo-Poderoso. Nosso artigo termina aqui. Obrigado por assistir. Até a próxima.